Em 2011, entrei para uma universidade no Colorado durante o inverno para fazer meu mestrado em psicologia. A instituição tinha um excelente programa e o mestrado era indispensável para a carreira que eu almejava. Minha ajuda financeira cobria a moradia e eu tinha um quarto individual em uma residência universitária localizada bem na beira do campus. A maioria dos meus colegas era simpática e meus professores estavam entre os melhores, especialmente em uma universidade desse nível. No meio do semestre, com as provas de meio de semestre se aproximando e uma carga de trabalho enorme, eu vivia sozinha no meu quarto, sem realmente ter feito amigos. Decidi caminhar na floresta ao lado dos dormitórios. O lugar era apelidado de Floresta de Jordan. Nunca soube quem era Jordan ou por que tinha esse nome, mas muitos estudantes iam lá para fumar ou passar o tempo. Não era o meu tipo de lugar, eu só queria um momento para mim, em paz, sem ninguém por perto. Segui a trilha sozinha quando decidi sentar perto de uma velha fonte escondida, mais para dentro da floresta. Parece que essa fonte era de uma fraternidade, mas não era usada há muito tempo. Ela estava deteriorada, mal cuidada e parecia abandonada há anos. Enquanto eu estava sentada ali, perdida em meus pensamentos, ouvi passos na neve atrás de mim. Eu me virei e vi um homem usando uma jaqueta e um gorro. Ele acenou amigavelmente para me cumprimentar. Por ser bastante tímida, apenas lhe dei um sorriso rápido. Ele se aproximou e se apresentou como Mark. Como eu disse, eu queria ficar sozinha naquele momento, e a presença dele quebrou imediatamente o clima. No entanto, eu não queria parecer mal educada, então disse meu nome e peguei meu celular, fingindo estar ocupada. Algo nele me deixava desconfortável, ele não parecia realmente um estudante. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele estava faminto. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma certa distância, então me perguntou se era minha primeira vez no campus. Respondi que sim, que eu tinha acabado de começar meu mestrado. Ele me olhou com um pequeno sorriso de canto e disse que eu ia adorar o lugar, que eu parecia jovem e brilhante e que eu me sairia muito bem. Agradeci pelo elogio. Depois, voltei a mexer no meu celular, tentando falar o mínimo possível com ele, esperando que ele entendesse o recado. Após algumas banalidades, disse que estava esfriando e que eu voltaria ao meu quarto. Enquanto eu me afastava, sentia o olhar dele fixo nas minhas costas. Quando me virei, vi que ele estava me encarando. Foi nesse momento que apressei o passo, torcendo para que ele não me seguisse. Quando achei que já tinha me distanciado o suficiente, olhei para trás e ele não estava mais lá. Soltei um suspiro de alívio e voltei para o meu quarto para continuar estudando. Enquanto estudava, eu não conseguia esquecer aquele homem. Eu não sou uma pessoa particularmente desconfiada, mas ele realmente não me pareceu ser um estudante. Não é que pessoas mais velhas não voltem para a universidade, mas havia algo estranho nele. Depois de mais 2 horas de trabalho, decidi parar por hoje à noite. Fui tomar um banho quando uma amiga da minha cidade natal me ligou por FaceTime. Já fazia semanas que não conversávamos, então saí do banho de roupão e atendi com prazer. Ela falava do novo trabalho, da mudança com o namorado, essas coisas da vida. Conversamos por mais de 1 hora. Apoiei meu telefone em livros para ficar com as mãos livres enquanto ela falava. Então, de repente, ela parou no meio de uma frase e me olhou de um jeito estranho. Quando perguntei o que havia de errado, ela disse que tinha alguém olhando para dentro do meu quarto. Pela janela, meu sangue gelou. Eu me virei e vi o que só poderia descrever como Mark, inclinado diante da minha janela. Assim que me viu, se agachou para sair do meu campo de visão. Disse logo à minha amiga que tinha visto esse homem antes e não sabia quem era. Ela sugeriu que eu chamasse a segurança do campus, e eu fiz isso na hora. Fiquei com ela na linha para não me sentir sozinha. Enquanto eu falava com a segurança, ouvi a maçaneta da minha porta se mexendo. Alguém tentava abrir, mas felizmente a porta estava trancada. Jamais vou esquecer a voz do Mark naquele momento. Grave e rouca, disse que arrombaria a porta com um chute. Desabei em lágrimas, rezando para a segurança chegar logo. Quando eles finalmente chegaram, estavam acompanhados pela polícia, que imediatamente fez a prisão dele. Mark fora estudante desta universidade, mas vivia em situação de rua há mais de 5 anos. Sua namorada falecera quando ainda estudavam juntos.
Ele escolheu ficar perto do campus para lidar com isso, pois era o último lugar onde tinham sido felizes juntos. Eu admito que senti uma certa compaixão por ele, mas não podia aceitar que ele fizesse esse tipo de coisa comigo ou com outras pessoas. Ele foi solto recentemente por bom comportamento, e desde então, a universidade o proibiu de entrar no campus. Eu me formei com louvor um ano depois, e nunca mais voltei àquele campus. Hoje tenho 27 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha cerca de 14 anos. Eu morava na Carolina do Norte e sempre morei lá, mesmo naquela época. Nunca fui muito forte. Aos 14 anos eu era magra como um palito, praticamente sem músculos, e esse detalhe vai ser importante mais tarde. Os fatos aconteceram no começo de dezembro de 2011. Era tarde da noite em Raleigh e eu estava sozinha em casa. Minha mãe estava de plantão no pronto-socorro à noite e meu pai viajando a trabalho fora do estado. Como ela chegaria tarde, fiquei sozinho em casa. E com as férias de inverno, passei a maior parte da noite jogando videogame, alternando entre Call of Duty e Minecraft. Depois de jogar por um bom tempo, olhei as horas e percebi que já passava das 21 horas. Sendo o garoto magrelo que eu era, decidi descer e preparar algo para comer. Enquanto eu esquentava minha comida, dei uma olhada para a esquerda e percebi que a porta que levava ao porão estava aberta. Na minha família, éramos rigorosos com portas abertas e eu sempre as fechava, até porque raramente ia ao porão. O que tornava isso ainda mais estranho, já que eu já sofria de toque na época, gostava que tudo estivesse perfeitamente em ordem, então me aproximei para fechar a porta. Foi nesse momento exato que meu coração quase parou. No começo mal percebi, mas no final da escada, no último degrau, havia uma silhueta preta. Por uma sorte incrível, essa pessoa estava de costas para mim e não tinha me visto. Imediatamente entendi o que estava acontecendo e senti meu estômago se revirar. Eu não vi o rosto dela, mas vi suas costas. Era um homem vestido com roupas rasgadas, com cabelos grisalhos e desgrenhados. Sem pensar, corri para cima e me escondi debaixo da cama, tomando cuidado para não fazer barulho. Eu não tinha celular na época e estava fora de questão voltar para a cozinha para pegar o telefone fixo. Eu não tinha outra escolha a não ser ficar debaixo da minha cama, imóvel, esperando. Pouco tempo depois, ouvi passos subindo as escadas do porão, e naquele instante, eu entendi que aquela pessoa sabia que tinha alguém na casa. Quando adolescente, achei que ele voltaria ao notar que não estava sozinho, mas isso não ocorreu. Em vez de ir embora, ele subiu para o andar de cima, em direção ao meu quarto. Eu o ouvia se aproximando e saí debaixo da cama, em pânico, tentando desesperadamente pensar no que eu poderia fazer. Minha falta de força, então, se tornou um verdadeiro problema. Eu estava presa no meu quarto, sem arma, sem meio de me defender e sem saber do que aquele homem era capaz. Sem ter outra opção, corri até a janela e tentei abri-la para escapar, mas o frio havia congelado a moldura, tornando a abertura extremamente difícil. Enquanto eu forçava a janela, ouvi os passos pararem em frente à minha porta. Ele bateu, depois murmurou algo que eu não entendi. O que mais me aterrorizou foi a maneira como ele batia. Devagar, metodicamente, como se quisesse me intimidar. Em seguida, ele tentou girar a maçaneta, sem sucesso. Como eu tinha trancado a porta enquanto ainda lutava com a janela, um estrondo enorme ecoou e eu vi a porta ceder. Nesse exato momento, consegui empurrar a janela com toda a minha força e abri-la. Eu passei para o lado de fora imediatamente e, ao cair na neve, vi o rosto do homem. Corri até a casa dos vizinhos com apenas uma torção no tornozelo como ferimento. A polícia foi chamada, os vizinhos foram gentis, mas preferiram que eu mesma entrasse em contato com as autoridades, explicando que não queriam se envolver mais. Os policiais revistaram toda a casa com paciência, mas não encontraram o homem. A conclusão deles foi que ele provavelmente entrou pela porta do corredor coberto que liga à casa e que só estava tentando se proteger do frio. Minha mãe voltou pouco depois, e nós passamos os 3 dias seguintes na casa do meu tio. Hoje, eu cresci e superei isso. Meus pais ainda moram nessa casa, mas instalaram vários sistemas de segurança e até adotaram um cachorro. Ainda penso nesse acontecimento de vez em quando, mas hoje estou bem. Antes de minha namorada Elisa e eu começarmos a namorar, passávamos muito tempo juntas, apenas como amigas.
Naquela época, não tínhamos os mesmos sentimentos de hoje, mas gostávamos da companhia uma da outra. Essa história aconteceu em um momento em que nós duas começávamos a sentir que talvez houvesse algo mais do que amizade entre nós. Era o inverno de 2018 e tínhamos planejado uma viagem de esqui para Vermont. A região oferecia ótimas pistas e, com alguma experiência em esqui, estávamos prontas para o desafio. Tínhamos alugado um quarto de hotel perto da estação de esqui, o que nos parecia ser a opção mais prática. Pegamos o teleférico até o topo da montanha e passamos um dia incrível esquiando. Embora muitos não gostem de esquiar, é bem divertido com um pouco de prática. Passamos a maior parte do dia nas pistas, aproveitando o momento. Um pouco afastado da área de esqui, havia uma trilha de caminhada e um refúgio para as pessoas que não queriam esquiar ou que só queriam fazer uma pausa. O dia estava chegando ao fim, e Elisa me sugeriu fazermos a trilha de cerca de 1 hora que contornava a montanha. Essa trilha era do tipo por sua conta e risco, o que significava que não havia guia nem supervisão. As únicas referências eram marcas de tinta nas árvores indicando a direção. Mesmo que a trilha fosse classificada como fácil, ainda era muito fácil se perder nesses bosques. Elisa e eu começamos a caminhar tranquilamente, aproveitando o silêncio. 20 minutos depois, ela disse que precisava muito ir ao banheiro. Teríamos que esperar mais uns 50 minutos antes de chegar a um banheiro de verdade. Então, ela me explicou que ia entrar um pouco na floresta e que voltaria rápido. Eu a observei sair da trilha e entrar na mata, até desaparecer atrás de uma árvore grande. Ela tinha se afastado bastante, e eu pensei que ela só queria um pouco mais de privacidade, ainda mais porque era nossa primeira viagem juntas. Mas os minutos continuaram passando sem que ela voltasse. Eu já nem conseguia mais vê-la. Após cerca de 10 minutos de ausência, a preocupação surgiu. Saí da trilha e segui seus rastros para tentar encontrá-la. Felizmente, eu a vi perto de uma pequena clareira, com o celular na mão, e ela me chamou para ir até lá. Quando cheguei perto dela, entendi imediatamente o que a tinha feito parar. Nessa clareira havia algo que só posso descrever como ossos enormes. Talvez ossos de urso, talvez de cavalo, eu realmente não faço ideia. A maioria dos ossos estava em círculo, e alguns formavam uma espécie de tipi. Também havia ossos menores, pendurados nas árvores com cordas. Ao lado de tudo isso, havia algo que parecia uma escultura de boneco de neve, meio humanoide, ainda inacabada, o que dava a impressão de que alguém tinha passado por ali. Recentemente, Elisa e eu nos perguntamos se a estação de esqui sabia da existência desse lugar. De repente, nós duas sentimos aquela sensação muito estranha de estarmos sendo observadas. Sem pensar mais, nós fomos embora o mais rápido possível, convencidas de que não devíamos ficar mais tempo para descobrir quem, ou o que, tinha criado tudo aquilo. Nada naquele lugar nos parecia tranquilizador. Nós relatamos o que vimos para a estação, mas depois da nossa estadia, nunca tivemos retorno deles. É possível que os ossos fossem falsos e que alguém só tenha feito uma brincadeira de mau gosto com a gente. Mas honestamente, ainda tenho dificuldade em acreditar nisso. Hoje, Elisa e eu estamos juntas e planejamos nos casar em breve. Mas essa história sempre vai ser uma daquelas lembranças estranhas que vamos contar para sempre. Era a noite de Ano Novo de 2016. Meu amigo Kevin tinha me convidado para ir à casa dele assistir aos fogos de artifício com a namorada dele. Não precisavam comprar, pois os vizinhos organizavam todo ano um grande show de fogos para o bairro. Faziam isso para que as pessoas não saíssem de casa nem gastassem dinheiro, soltando fogos à meia-noite. Kevin me convidou para ir mais cedo, assim teríamos tempo juntas. O ano novo foi em um sábado, e como não trabalhávamos no dia seguinte, pude ficar até tarde. Nós duas estávamos no fim dos 20 e tantos, o que tornava as noites até tarde muito mais fáceis de aguentar. Kevin pediu pizzas para o jantar e comprou cervejas geladas. Eu não via ele e sua namorada há tempos, principalmente por causa do trabalho. Queríamos que essa noite fosse especial para nós três. A gente se acomodou na sala esperando a contagem regressiva da meia-noite, que também era o momento em que os vizinhos começariam os fogos de artifício. Faltando cerca de 2 horas para o ano novo, Kevin decidiu ir ao posto comprar mais cerveja, já que achava que não tínhamos o suficiente. A namorada dele e eu ficamos em casa enquanto ele estava fora. Em um momento, eu estava na sala enquanto a namorada dele estava lá fora, nos fundos da casa, falando ao telefone com alguém.
Eu estava assistindo TV quando ouvi algo que parecia uma porta se fechando no andar de cima. Foi estranho, porque Kevin tinha deixado bem claro que só nós três estaríamos na casa dele. Naquela noite, olhei para a namorada dele, mas ela claramente não tinha ouvido nada, ainda concentrada na ligação. Assim que ela desligou, fui até ela e perguntei se tinha ouvido uma porta se fechar no andar de cima. Ela me respondeu que não, e que provavelmente era o vento, já que aparentemente tinha deixado uma janela aberta lá em cima. Um pouco antes, isso me pareceu lógico, então voltei para a sala de estar. Kevin voltou pouco depois com as cervejas restantes. Nesse ponto, tínhamos cerca de 1 hora sobrando, e usamos esse tempo para jogar Uno. Um jogo que 2 de nós jogavam todo o Réveillon como uma espécie de tradição. Kevin e a namorada já estavam na 4ª cerveja, bem alegres, o que deixava tudo mais engraçado para eles. Terminamos a partida e saímos para nos preparar para assistir aos fogos de artifício. Vale dizer que estávamos tão perto dos vizinhos que praticamente podíamos vê-los se preparando. Tínhamos lugares na primeira fila. Kevin montou o tripé e a câmera para filmar os fogos como sempre. Fazíamos isso todo ano. Ligamos a TV lá fora, e começamos a contagem regressiva até o ano novo, desejando sucesso, novas lembranças e tudo mais. Fogos iluminaram o céu com cores vibrantes e explosões que ecoavam em nossos corpos. Sinceramente, foi um momento incrível. Resolvi ir mais longe no jardim para filmar com o celular e obter um ângulo melhor. O espetáculo durou uns bons 10 minutos. Quando terminou, me virei para a casa e foi aí que vi alguém na janela, no andar de cima. Kevin e a namorada ainda estavam na varanda. Falei logo para o Kevin chamar a polícia, pois havia alguém na casa. Ele ainda estava um pouco bêbado, mas assim que entendeu a situação, pegou uma faca de cozinha e correu para o andar de cima. Eu esperava ouvir uma briga, barulho, alguma coisa, mas nada, só algumas portas abrindo e fechando. Depois, Kevin desceu alguns minutos depois. Ele disse que não encontrou ninguém e me perguntou se eu tinha certeza do que tinha visto. Eu respondi que sim, até indiquei para ele o cômodo onde eu tinha visto a pessoa, que provavelmente já tinha ido embora. O que mais poderia ser, afinal? Kevin, a namorada dele e eu revistamos toda a casa procurando por um possível intruso, mas não encontramos nada. Como eu tinha bebido alguns drinks e estava cansada, me convenci de que imaginei tudo. Quando cheguei em casa naquela noite, eles não chamaram a polícia, pois não havia provas concretas. Os dias passaram, a vida voltou ao normal e eu quase esqueci toda essa história. Até que, 1 semana depois, à 1 da manhã, Kevin me ligou. Eu estava meio adormecida quando ele me disse que sentia muito por não ter acreditado em mim, sobre a pessoa que eu tinha visto na noite de Ano Novo. Acontece que Kevin tinha chegado mais cedo do trabalho naquele dia e pegou um homem sem teto, bebendo leite direto da caixa, na geladeira dele. O homem que eu tinha visto naquela noite no final era ele. Não há realmente necessidade de entrar em detalhes sobre o que aconteceu depois, vamos apenas dizer que Kevin resolveu isso do jeito dele. O homem admitiu ter retornado para casa no dia seguinte ao Natal pela porta da garagem. Simplesmente porque estava muito frio lá fora e ele procurava um lugar quente. Para contextualizar, nós moramos em Wisconsin, onde os invernos estão entre os mais frios dos Estados Unidos. Ele foi preso e levado pela polícia. O que, segundo Kevin, talvez não seja a pior coisa para ele, já que pelo menos teria comida e uma cama. A parte mais perturbadora, no entanto, é que encontraram 2 pares de roupas íntimas da namorada do Kevin nos bolsos do homem. Imagino que foi esse detalhe que levou o Kevin a agir como ele agiu. Kevin e eu ainda somos amigos hoje. Por outro lado, ele terminou com a namorada por motivos sobre os quais não vou me aprofundar. Apesar de tudo, todo ano a gente lembra dessa história, e acho que vamos continuar fazendo isso por muito tempo.